Imagine que você acaba de realizar um grande golpe ou vendeu uma carga ilegal. Agora, você tem milhões de reais em notas vivas guardadas dentro de malas no sótão de uma casa velha. Ter esse dinheiro parece o fim de todos os seus problemas, mas, na verdade, é apenas o começo de uma dor de cabeça enorme. Você não pode simplesmente ir até uma concessionária e comprar um carro esportivo de luxo, pagando tudo em dinheiro vivo. Se fizer isso, a Receita Federal vai notar imediatamente que o seu estilo de vida não bate com a renda que você declara. O governo vai bater na sua porta e perguntar de onde veio cada centavo. Esse é o grande dilema de qualquer criminoso que movimenta quantias altas. O dinheiro está lá, mas ele é inútil para o consumo de alto padrão enquanto estiver sujo. Para que ele tenha valor real no mundo legal, mas ele precisa passar por um processo de limpeza. É aqui que entra a famosa lavagem de dinheiro, uma prática que transforma recursos obtidos de forma ilícita em ativos que parecem totalmente legítimos. Esse problema não é pequeno e nem isolado. De acordo com estimativas das Nações Unidas, a lavagem de dinheiro movimenta anualmente entre 2 e 5% de toda a riqueza produzida no planeta. Estamos falando de um montante que pode chegar a 2 trilhões de dólares todos os anos, circulando por baixo dos panos na economia global. No Brasil, o cenário é preocupante. Relatórios de empresas como a Kroll e dados da Polícia de São Paulo indicam que o país é um terreno fértil para essas operações, que sustentam desde o tráfico de drogas até esquemas de corrupção. Para as autoridades de fiscalização, a rastrear esse fluxo é como tentar encontrar uma agulha em um palheiro gigante, onde a agulha muda de forma o tempo todo. O capital sujo acaba se misturando à economia real de um jeito que fica difícil separar o que é honesto do que é fruto do crime. O nome lavagem de dinheiro tem uma origem curiosa que nos leva de volta aos Estados Unidos na década de 1920. Naquela época, durante a Lei Seca, o gangster Al Capone ganhava fortunas vendendo álcool ilegalmente. Como ele precisava justificar a entrada de tanto dinheiro, ele comprou várias redes de lavanderias automáticas que funcionavam com moedas. Como as lavanderias lidavam com muito dinheiro físico, era fácil misturar o lucro do crime com o faturamento das máquinas. No final do dia, Capone declarava que todo o lucro vinha das lavanderias e o dinheiro saía oficialmente limpo perante o fisco. Hoje o processo é dividido em 3 fases fundamentais. A primeira é a colocação. É o momento mais arriscado, pois o criminoso precisa colocar o dinheiro físico no sistema financeiro. Para evitar alertas, ele usa laranjas. Laranjas são pessoas que emprestam seus nomes para abrir contas, ou empresas de fachada. Assim, o nome do verdadeiro dono do dinheiro fica escondido atrás de uma identidade que parece limpa, afastando as suspeitas iniciais das autoridades que vigiam grandes depósitos. Depois que o dinheiro entra no banco, começa a fase da ocultação, ou estratificação. O objetivo aqui é criar tantas transferências entre contas diferentes, muitas vezes em países diferentes, que o rastro original se perca. É um emaranhado de transações que serve para cansar e confundir qualquer investigador. O dinheiro viaja o mundo em segundos, passando por empresas fantasma até que ninguém mais consiga dizer de onde ele veio originalmente. A última parte é a integração. É quando o dinheiro, já processado, volta para o criminoso de forma legal, como lucro de investimentos ou venda de bens. Agora, ele pode gastar sem medo, pois tem justificativas oficiais. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para a gente nos comentários de onde você está assistindo. Entender esse ciclo é o primeiro passo para perceber como o crime se adapta para sobreviver e crescer diante da fiscalização, que precisa ser cada vez mais rápida e inteligente para acompanhar esses movimentos silenciosos que acontecem todos os dias ao nosso redor. Depois que entendemos como o dinheiro entra no sistema, precisamos olhar para onde ele costuma ir para ser processado de forma mais eficiente. Um dos caminhos mais comuns usados pelo criminoso é a exploração de negócios que movimentam muito dinheiro físico no dia a dia.
Pense em pequenos e médios empreendimentos como bares, restaurantes, lanchonetes e até estacionamentos. Esses lugares são ideais, porque o fluxo de caixa é constante e muitas vezes difícil de ser fiscalizado com precisão absoluta. O truque aqui é simples, mas exige disciplina. O criminoso usa o estabelecimento comercial como uma fachada para seus ganhos ilícitos. Na prática, o bar pode estar quase vazio a noite toda, mas, no fechamento do caixa, o dono registra de forma fraudulenta que atendeu centenas de clientes e vendeu milhares de produtos. Ele pega as notas de dinheiro sujo que estavam guardadas em esconderijos e as mistura com o pouco dinheiro que realmente entrou de clientes honestos. Quando ele deposita esse montante total no banco, ele apresenta as notas fiscais e os registros de venda, que ele mesmo criou artificialmente. Para o banco e para as autoridades de fiscalização, aquele dinheiro depositado é apenas o lucro legítimo de um negócio próspero e bem localizado. O criminoso paga todos os impostos devidos sobre esse faturamento inflado, e como em um passe de mágica, o que antes era dinheiro vindo do crime se transforma em faturamento oficial da empresa. No entanto, esse método tem um limite físico óbvio. Se um pequeno café de esquina começar a declarar repentinamente que fatura milhões de reais por mês, as autoridades de fiscalização vão notar que algo está errado. A escala desse tipo de lavagem é limitada pela capacidade real do negócio de parecer verossímil aos olhos dos fiscais. É por isso que, quando o volume de dinheiro aumenta significativamente, o criminoso precisa migrar para setores que movimentam quantias muito maiores, e nenhum lugar é tão atraente para isso quanto o setor imobiliário. Esse é um dos pilares mais sólidos e tradicionais da lavagem de dinheiro no mundo todo. Imóveis de alto padrão possuem um valor agregado enorme e permitem que grandes somas de capital sejam lavadas de uma só vez. O esquema funciona muitas vezes através de empresas fantasma, que são companhias que só existem no papel e que geralmente são registradas em nomes de laranjas ou sediadas em paraísos fiscais distantes, onde a identidade dos verdadeiros donos é protegida por leis de sigilo rigorosas. Essas empresas de fachada compram terrenos, casas de luxo e apartamentos em áreas nobres. Muitas vezes, o imóvel é comprado por um valor muito abaixo do mercado no papel, enquanto o restante do pagamento real é feito por fora, utilizando o dinheiro sujo diretamente para o vendedor. Depois de um tempo, o criminoso vende o imóvel pelo preço real de mercado. O lucro dessa venda entra na conta dele como um ganho de capital perfeitamente legal e documentado. Outra estratégia comum no setor é usar o imóvel para gerar aluguéis constantes. O criminoso pode até simular que o imóvel está alugado para terceiros, depositando mensalmente o dinheiro sujo na conta da empresa, como se fossem pagamentos de inquilinos reais. Assim, ele cria uma fonte de renda mensal que parece totalmente limpa e justificada. No Brasil, e um exemplo marcante dessa prática, acontece em regiões de valorização imobiliária acelerada, como o litoral de Santa Catarina. A Polícia Federal já realizou diversas operações de grande porte para desmantelar esquemas onde o tráfico internacional de drogas financiava diretamente a construção de prédios de luxo. Os apartamentos, muitas vezes vendidos por milhões de reais cada, eram usados para ocultar a origem do capital ilícito dos traficantes. Para o mercado imobiliário e para os vizinhos, eles eram apenas novos empreendimentos de sucesso, mas por trás das paredes de vidro e do mármore importado estava escondido o dinheiro do crime organizado. Os criminosos buscavam transformar o lucro rápido e perigoso do crime em um patrimônio sólido, duradouro e com aparência de honestidade. Apesar de parecer um plano perfeito para o criminoso, e esses métodos tradicionais enfrentam desafios crescentes e perigosos. As autoridades de fiscalização, como a Polícia Federal e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, estão usando cada vez mais inteligência artificial e cruzamento de dados em tempo real para identificar comportamentos financeiros suspeitos. Quando uma empresa de pequeno porte apresenta um crescimento súbito
que não condiz com a realidade do mercado local, o alerta vermelho acende imediatamente nos sistemas de monitoramento. Além disso, manter uma estrutura complexa de empresas de fachada exige a ajuda constante de profissionais especializados, como contadores, corretores e advogados corruptos, o que acaba criando muito mais pontos de falha no sistema. Se um desses colaboradores for pego ou simplesmente decidir colaborar com a justiça para reduzir sua pena, e todo o castelo de cartas pode desmoronar rapidamente. A necessidade de uma perícia contábil rigorosa torna a vida do criminoso cada vez mais difícil e arriscada. Isso os força a buscar formas ainda mais complexas e discretas de esconder seus rastros financeiros, abandonando gradualmente os métodos físicos para abraçar a evolução digital. Para fugir dessa vigilância apertada nos bancos e no mercado imobiliário, o criminoso precisou fragmentar ainda mais a sua operação. É aqui que entra uma técnica muito conhecida e com um nome curioso: o smurfing. Esse termo vem justamente daqueles personagens pequenos e azuis do desenho animado, os Smurfs. A lógica por trás disso é que se você tem uma montanha de dinheiro sujo, em vez de tentar passar tudo de uma vez por um portão estreito e vigiado, e você deve dividir esse valor em milhares de pedaços minúsculos. O criminoso contrata dezenas ou centenas de colaboradores, os chamados Smurfs, que saem pela cidade fazendo pequenos depósitos em diversas contas diferentes. O objetivo é matemático: manter cada transação individual abaixo do valor que dispara o alerta automático dos sistemas de segurança do banco. Se a fiscalização olha com lupa para qualquer depósito acima de R$ 10.000, o Smurf deposita 2 ou 3 mil. Multiplique isso por centenas de pessoas em agências espalhadas, e no final do dia, uma fortuna inteira entrou no sistema oficial sem que nenhum sino de alerta tenha tocado nos órgãos de controle. Essa pulverização é um pesadelo para as autoridades de fiscalização, e o porquê rastrear milhares de transações pequenas e aparentemente desconectadas exige um esforço humano e tecnológico gigantesco. Mas a evolução do crime não parou por aí. Com a chegada definitiva da era digital e dos aplicativos de pagamento instantâneo, o criminoso encontrou um novo terreno fértil e muito mais veloz. Aplicativos como o WeChat Pay tornaram-se ferramentas poderosas nesse tabuleiro global. Recentemente, as autoridades chinesas aplicaram multas bilionárias por falhas graves na identificação de usuários e na transparência dessas movimentações financeiras. Imagine o cenário: é possível enviar dinheiro para o outro lado do mundo com poucos cliques no celular, sem passar pelos filtros rigorosos e tradicionais dos grandes bancos internacionais. O dinheiro flui por sistemas financeiros que nem sempre colaboram entre si, criando um rastro digital que acaba se perdendo em meio a bilhões de outras transações legítimas de usuários comuns que apenas pagam suas contas diárias. Porém, a verdadeira fronteira final da lavagem de dinheiro hoje são os criptoativos. As criptomoedas trouxeram vantagens logísticas que Al Capone jamais sonhou em ter na época da lei seca: rapidez extrema, custos baixos de transação e o pseudonimato. Diferente de uma conta bancária, com nome e CPF expostos, as carteiras de criptomoedas funcionam através de endereços alfanuméricos complexos. Em sistemas totalmente descentralizados e protegidos pela tecnologia blockchain, o criminoso consegue criar um sistema financeiro paralelo. Isso elimina a necessidade de um gerente de banco humano ou de uma autoridade central para validar as operações. O fluxo digital funciona de forma parecida com o smurfing tradicional, mas em uma velocidade e escala muito superiores. O criminoso usa smurfs digitais para comprar quantidades de moedas em diversas corretoras, diferentes ao redor do mundo. Depois, ele move esses ativos por várias carteiras virtuais, misturando os valores em processos conhecidos como camadas, até que seja virtualmente impossível dizer de onde o dinheiro veio originalmente. No final do processo, ele simplesmente
vende essas criptomoedas e recebe o dinheiro de volta em sua conta bancária oficial, declarando que o lucro veio de uma valorização de mercado ou de um investimento em tecnologia. É a integração final perfeita. O dinheiro que nasceu no crime agora é um ativo digital moderno. Toda essa jornada, desde as lavanderias físicas de Al Capone até as carteiras de Bitcoin, ele mostra uma característica fundamental do crime organizado: a capacidade infinita de adaptação. O criminoso não é estático. Ele observa as brechas da lei e as falhas da tecnologia para se manter sempre um passo à frente. As autoridades travam uma batalha diária para fechar essas portas e desenvolver novas ferramentas. É um jogo eterno de gato e rato. O que antes eram moedas físicas escondidas em caixas de sabão, hoje são dados criptografados. Mas o objetivo final continua sendo o mesmo: esconder a sujeira e fazer com que o lucro do crime pareça fruto de um trabalho honesto. Entender esses mecanismos mostra que a lavagem de dinheiro alimenta a violência, adaptando-se a cada nova tecnologia que surge na palma da nossa mão.